Está aqui conosco o deputado federal, líder do governo Temer no Congresso Nacional, deputado federal André Moura. Deputado, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia, muito obrigado por ter vindo aqui ao Balanço Geral. Semana de muita movimentação em Brasília, essa, né, André? Semana de muita movimentação, mas de resultados positivos. Ultimamente, o difícil é ter uma semana sem movimentação. E movimentações parecendo um verdadeiro furacão, né? Então vamos começar com coisa boa. Aeroporto de Aracaju, qual é a notícia que o senhor nos traz? Notícia boa, Fábio, é que nós estamos com dois diretores da Infraero, que logo mais às 10 horas estaremos apresentando ao governador Jacques Barreto, no Palácio de Despachos, a você enquanto secretário de Estado do Turismo, um projeto que será licitado na próxima semana do novo terminal de passageiros do aeroporto de Aracaju. Já vai ser licitado na semana que vem? Na próxima semana, com previsão, naturalmente, com todo o trâmite burocrático, das obras iniciarem entre o final de julho e o início do mês de agosto, e previsão também de inauguração em junho do próximo ano. Não só a licitação do novo terminal de passageiros, todo ele modernizado, ampliado, climatizado. Para você ter uma ideia, o embarque de passageiros vai sair do térreo, vai passar para o pavimento superior, com a implantação de 4 fingers, que são aquelas sanfonas para levar os passageiros até o avião, mas também a licitação da retomada das obras da pista de ampliação do aeroporto. A pista do aeroporto, a ampliação, ela foi iniciada as obras, foi paralisada, a empresa desistiu da conclusão e também na próxima semana será licitado para que as duas obras possam iniciar até o início do mês de agosto e serem concluídas ambas até junho de 2018. Porque tinha aquela primeira ideia de se construir um novo aeroporto, mas a própria Infraero diz que este aeroporto que nós temos, ele tem capacidade para mais 30 anos. Exato. Então não há necessidade de construir, de você construir um novo aeroporto, até porque isso demandaria muito mais tempo e muito mais dinheiro. Isso. A previsão o orçamento, melhor dizendo, do novo terminal é algo em torno de 400 milhões de reais. Esse, com algo em torno de 60 milhões de reais, nós vamos deixar um terminal todo ele modernizado, climatizado, com os fingers e que atende a capacidade, a previsão é que atenda a capacidade pelos próximos 30 anos, ou seja, podemos perfeitamente buscar esses recursos para investir em outras áreas e teremos um terminal de passageiros, um aeroporto como um todo, com a pista ampliada também, quando concluída, dos mais modernos do Brasil. Então, a informação importante, a licitação já na próxima semana, a previsão de início das obras ainda este ano e término em julho do ano que vem. Isso, exatamente. Essa é a previsão, se não houver naturalmente nenhum problema burocrático, porque o Brasil tem muitos. Agora, o senhor volta ao Palácio hoje depois de quanto tempo? Só uma curiosidade. Amigo, depois, eu acho que do governo João Alves, né? Do governo João Alves. O senhor no governo Deda... Não... Que eu me recorde, não me recordo ter... Não, tive no governo Deda, numa ocasião na época, então, o deputado federal Eduardo Amorim, quando aquelas conversas de um entendimento para que Eduardo pudesse ser candidato em 2014, ao lado de Deda candidato à reeleição governador e Eduardo senador. Depois dessa ida lá, não estive mais. Mas como é que você está se sentindo em voltar ao Palácio? Não, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá, exatamente para trazer boas notícias, né, ao seu lado enquanto secretário de Turismo. Eu sei que isso é importante também para fomentar e desenvolver o turismo do estado de Sergipe e, naturalmente, discutir, né, outros projetos de interesse do estado de Sergipe, como fizemos essa semana com o prefeito Edivaldo Nogueira lá em Brasília e como temos feito com o governador Jacques Barreto. É o que ele pergunta agora. Em relação ao prefeito Edivaldo Nogueira, o que é que vocês discutiram? Liberação de recursos, o que é que você teria de novidades para a cidade de Aracaju? Olha, nós tivemos no Ministério das Cidades e no Ministério das Cidades nós estamos concluindo a tramitação de um pleito que já tinha nos feito o prefeito Edivaldo Nogueira por Moema Meire. Creio eu que nos próximos... Mas nós temos mostrado muito aqui a situação do Moema Meire é dramática. Essa obra vai ser uma obra muito importante para aquela comunidade. E a previsão, viu, Fábio, eu espero que isso possa se concretizar. A previsão é que até a primeira quinzena de junho, o prefeito Edivaldo Nogueira quer fazer um ato, provavelmente na segunda-feira, dia 12 de junho, essa é a nossa previsão, que nós possamos concluir o processo no Ministério das Cidades e que o prefeito possa, naturalmente, deflagrar o processo das obras de infraestrutura lá no Moema Meire. Eu diria que parte dos recursos nós já conseguimos viabilizar. Tem uma outra parte que é de emendas, mas algumas emendas de 2014 que nós estamos reconvalidando essas emendas.
mas a expectativa é que nos próximos dias nós possamos garantir a liberação desses recursos, que são obras de infraestrutura no Moema Meire, como você bem colocou, que são importantes nesse nosso trabalho ao lado, naturalmente, daqueles que governam, seja a capital, seja o estado de Sergipe, para ajudar que essas obras possam verdadeiramente sair do papel e acontecer. Estivemos com o prefeito Erivaldo Nogueira também, junto à Caixa Econômica Federal, concluindo um processo para que nós possamos liberar a construção de novas unidades habitacionais aqui na nossa capital. E também, antes que você pergunte, eu sei disso que você... Eu vou perguntar agora, peraí, tenha calma. O Forró Caju vai sair ou não vai sair? O que é que vocês conseguiram em relação a recurso para o Forró Caju? Olha, Fábio, para que nós possamos ser prudentes, eu lhe diria que nós já vencemos as primeiras etapas e as mais importantes. Nós estamos agora concluindo, digamos que o processo. Ontem eu estive tratando com o ministro do Planejamento e creio eu que na próxima semana, até o meado da próxima semana, nós deveremos estar trazendo boas notícias em relação ao Forró Caju. Eu não quero aqui antecipar, porque aquilo que não depende da nossa caneta, naturalmente a gente tem que ter o cuidado necessário. Mas eu diria que nós já conseguimos... De 0 a 10. As chances são boas, eu diria que 7. 7 chances. Para que depois não... Se tiver algum problema, não é? Diga, mas o deputado André Moura garantiu que o recurso Forró Caju. Mas eu diria que é porque nós estamos agora tratando mais da parte burocrática. Eu posso lhe garantir que o financeiro, que é o mais importante, nós já conseguimos viabilizar. Tem todo Valor. Olha, nós estamos viabilizando para a Estância e para Aracaju R$2 milhões. O projeto apresentado por Estância é um projeto que foi apresentado no valor de 400 mil, mas como tem os limitadores, que você sabe perfeitamente disso... Em função do mapa do turismo, tem limites de acordo com a categoria que a cidade digamos assim, classificada pelo Ministério. Classificada. Então nós estamos exatamente concluindo essa parte burocrática. Nós também estávamos viabilizando recursos para Areia Branca e Itapuranga, mas infelizmente, não por culpa dos atuais gestores, dos prefeitos, mas eles já receberam o município no calque, ou seja, sem a certidão. Você foi prefeito, sabe perfeitamente disso. E como não é emenda parlamentar, porque quando é emenda parlamentar, o orçamento é impositivo. Você pode receber... Independente de certidão ou não. Ou não. Como não é emenda parlamentar, não tem as certidões, porque as prefeituras estão aderindo ao novo refis, que foi anunciado pelo presidente Temer para 200 meses de parcelamento aos municípios, mas não teve todo o trâmite burocrático ainda. Então, provavelmente, nós não vamos conseguir viabilizar os recursos para Itapuranga e Areia Branca. Então, esse recurso, nós viabilizamos o financeiro, deve ficar destinado somente a Aracaju e a Estância, porque Itapuranga e Areia Branca têm esse impedimento, mas a Areia Branca, Aracaju e Estância nós vamos contemplar. Agora é mais a parte do trâmite burocrático. Né? Mas... Eu sei que para o senhor responder essa pergunta é meio complicado, mas Aracaju demorou demais, por exemplo, a procurar André Moura, a começar a tratar da burocracia do Forró Caju? Olha, eu diria que o tempo está curto, né? O senhor deu uma resposta inteligente, como inteligente que o senhor é. Você sabe, e você conhece bem disso, e existem as regras no Ministério do Turismo que o projeto tem que estar aprovado no mínimo 40 dias antes do evento acontecer, não é? Mas nós estamos vencendo essa burocracia com as dificuldades que nós estamos encontrando por conta exatamente dessa determinação que existe lá, mas vencida essa parte burocrática, vamos ter os recursos, pelo menos, como eu já disse aqui a você. O financeiro, que é o mais difícil, nós já conseguimos viabilizar para atender Estância e atender Aracaju. Nós estamos agora tratando da parte burocrática, exatamente por isso que eu não posso aqui afirmar que o recurso para Forró Caju está garantido. Se você perguntar assim, o financeiro está garantido? Está. Se vai chegar aqui, é exatamente esse trâmite burocrático que nós estamos tratando. É bom o senhor dizer isso, porque senão daqui a pouco, se não tiver o Forró Caju, a culpa vai ser sua. Pois é, e que espero que ninguém diga isso, se não dizer, tiver. Não teve o Forró Caju porque André não liberou o dinheiro. Então, o senhor está deixando claro que a parte financeira é a parte mais fácil de resolver, mas tem a burocracia. Por isso que eu lhe fiz a pergunta se a Prefeitura de Aracaju demorou e o senhor inteligentemente respondeu. Aliás, daqui a pouco o Sindicato dos Músicos, daqui a pouco ao vivo, e a Prefeita de Capela também já está aqui nos estúdios do Balanço Geral. Deputado André Moura, governo Temer, cai ou fica? Olha, Fábio, por uma questão até de responsabilidade com esse país, não é, o governo do presidente Temer ele deve permanecer. O Brasil reage de forma muito positiva à crise.
Você vê que no mês passado foram gerados quase 60 mil novos postos de trabalho no Brasil. A inflação, que foi de 10,7% no início do governo Temer, que nós herdamos do governo anterior, hoje está em menos de 4%. Os juros têm caído. Ontem eu almoçava com o ministro Meirelles e ele dizia isso. A cada 45 dias existe diminuição de taxa de juros no Brasil. Não é? Nós tivemos ontem uma notícia extraordinária. O PIB cresceu 1%. Significa dizer, no primeiro trimestre, que a previsão do governo que esse ano o PIB cresça 3,5%, está dentro do que está previsto. Então isso tudo é muito positivo para o governo e para o país principalmente. Então toda essa instabilidade política que querem trazer para o Brasil gera estabilidade econômica e quem paga o preço mais caro é a população, principalmente os mais pobres, os mais humildes, os mais carentes, que precisam das ações do governo. Não é justo. São quase 13 milhões de postos de trabalho que foram perdidos por culpa da política econômica incompetente do governo anterior e que nós estamos resgatando. Agora, você vê, se gera uma crise do tamanho dessa no Brasil, por um diálogo que está provado que não tem nada demais no diálogo, nada que seja comprometedor no diálogo do presidente com o Joesley lá do JBS, mas cria-se toda uma estabilidade política que naturalmente isso é acima de tudo uma demonstração de responsabilidade com o Brasil, quem ajuda a que essa estabilidade política ela possa continuar crescendo, porque essa estabilidade política, como eu já disse, gera estabilidade econômica. O senhor acha que a informação hoje da Folha de São Paulo é que aquele deputado poderá ser preso semana que vem? Eu esqueci o nome dele agora, Loures. Rodrigo Rocha Loures. É o da mala, o que saiu carregando a mala, entrou no táxi na carreira para ninguém ver, mas estava sendo filmado pela Polícia Federal. Isso acontecendo, o governo Temer vai suportar mais uma crise dessa? Mas veja, Fábio, está demonstrado. Na verdade, tentaram fazer uma triangulação do diálogo do presidente Temer com o fato do Aécio Neves e do Rodrigo Rocha Loures, mas está comprovado que uma coisa não tem ligação com a outra. Na verdade, quiseram fazer essa ligação exatamente para poder gerar todo esse problema no país. Mas o diálogo do presidente Temer está demonstrado isso, tanto é que agora não discute mais o que foi colocado no diálogo. Você vê que o diálogo em si já não está mais em discussão. Agora é o porquê do presidente ter recebido no Palácio, na residência oficial, às 10 da noite, coisa que quem conhece o dia a dia e rotina do presidente Temer sabe que isso é natural. Vou lhe dar um exemplo aqui. Domingo, o presidente Temer chegou de viagem, vindo de Maceió, de Recife, já tarde da noite, e eu fui chamado no Palácio já por volta de meia-noite. Eu fui chamado no Palácio do Jaburu já por volta de meia-noite, quando o presidente retornou. Quer dizer, essa é uma praxe do presidente. Ele realmente tem um ritmo de trabalho que é intenso. Agora, naturalmente, que essa agenda de atendimento do presidente na residência oficial, ocorrendo às 22, 23 horas, meia-noite, que é uma coisa normal, ninguém nunca discutiu. O fato de ter ocorrido às 22 horas e a maldade, foi no porão, não existe isso. Quem conhece bem o Palácio do Jaburu sabe que o palácio ele tem na parte embaixo, tem toda a área administrativa. Lá é residência oficial, mas tem uma área administrativa que é onde o presidente atende e despacha todas as vezes que está trabalhando no Palácio do Jaburu. Aí coloca, porque o presidente recebeu o Joesley no porão, não é. É na área administrativa onde ele, inclusive, despacha comigo, enquanto líder do governo, e com vários ministros todas as vezes lá. Para terminar a entrevista, a última vez que o senhor esteve aqui, eu perguntei sobre essa sua relação com o Jackson, se ela era apenas administrativa ou tendia a ser política. O senhor disse que não tinha chance. Continua com a mesma ideia ou já está pensando? Não, ela continua sendo administrativa, republicana, tratando dos interesses de Sergipe, e prova disso os resultados estão aparecendo. As obras de duplicação da BR-101 já foram retomadas, no trecho de distância ali até a divisa com a Bahia, o processo licitatório está sendo colocado na rua, digamos assim, nos próximos dias. O aeroporto vai ser uma realidade muito em breve. Enfim, as coisas estão acontecendo, coisa que estava parada lá em Brasília e que agora está... Só uma pergunta, Carlão, é só porque a língua está coçando aqui. O senador Eduardo Amorim vai hoje com você para o Palácio? O senador já tinha uma agenda anteriormente programada, vai estar no Baixo São Francisco, na região de Cedro, de Amparo. E a agenda o senhor convidou, não? Não, lógico, não só o senador Eduardo, mas convidei... Valadares está com virose ainda? O senador Valadares está com virose, ele está ainda de licença médica, mas convidei o deputado federal Valadares Filho, o deputado Adelso Barreto, convidei a todos, mesmo porque o que nós vamos fazer hoje lá é um anúncio de uma obra importante e o Estado de Sergipe é quem ganha. Ok, deputado André Moura, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral, daqui a pouco nos encontraremos. André Moura conversando conosco, líder do governo Temer no Congresso Nacional.